Revisão da vida toda, um caminho escondido para a aprovação do pagamento dos aposentados. Vocês estão vendo a nossa batalha no STF, tudo que está acontecendo. Inclusive, quero parabenizar ao Medeiros, um grande guerreiro que mobilizou tantas pessoas a favor dessa causa. Já trouxe gente de São Paulo para Brasília para manifestar em frente ao STF. Já fechamos a Avenida Paulista 3 vezes, literalmente fechamos, protestando pelo direito dos aposentados. Nada disso teria sido possível sem o apoio do Medeiros. Então, o meu reconhecimento aqui a esse grande guerreiro da revisão da vida toda. Meu reconhecimento também vai para o Dr. João Badari, para o Dr. Murilo White, para o Thiago Luquim, o Matheus, todo o pessoal da ABL. É até ingrato eu citar um por um, porque eu posso esquecer alguém. Eu faço questão de reconhecer o belíssimo trabalho da ABL junto ao IEPREV, atuando como amigo da corte na revisão da vida toda. Inclusive, Dr. João Badari entregando os últimos pareceres mais atualizados, os números. Se o STF só está olhando o número, não está mais olhando fundamento jurídico, não está mais olhando segurança jurídica, não está olhando mais nada, ele quer saber do dinheiro, se vai custar muito, vai custar pouco, o governo está pressionando aqui, então eu estou aqui para parabenizar e homenagear também o Dr. João Badari, toda a ABL, parabéns pelo belíssimo trabalho que os senhores vêm fazendo. E meu reconhecimento também se estende a todos os advogados dessa causa, mesmo os que não puderam vir para Brasília, tá certo? Doutora Cristiane, entre outros. Como eu disse, é difícil mencionar porque às vezes a gente pode esquecer alguém. E por que que eu tô nesse tom de homenagem, de parabenizar? Será que eu tô me despedindo da revisão da vida toda juridicamente falando? Será que judicialmente não há mais nada a ser feito? Isso vai depender do STF. Só que eu estou aqui para revelar um caminho que alguns já pediram para eu comentar. Eu levantei essa bola em 2023, quando foi apresentado o projeto de lei para pagamento da revisão da vida toda para todos os aposentados, não só quem já entrou com ação até uma determinada data. E aí chegou a hora. Você que realmente quer o recebimento da revisão da vida toda, que está preocupado, está vendo que está difícil, que o STF, o Barroso está querendo influenciar. Muitos dizem que depois que o Barroso sair da presidência do STF em setembro de 2025, ele vai se aposentar, né? Porque você sai da presidência, mas não necessariamente você precisa se aposentar. Você pode, né, só a não ser que seja uma aposentadoria compulsória que dê o seu tempo. Só que dizem que o Barroso, ele vai se aposentar, ele vai sair do STF. Então, parece que está explicado o motivo da pressa do Barroso, né? Porque os aposentados estão esperando esse processo desde dezembro de 2019 no STJ. Tem o irmão analista judiciário concursado no STJ há mais de 30 anos, ele está até para se aposentar, ele já foi chefe de gabinete, chefe de sessão, e né, ele me explicando que essa causa nem deveria ter subido para o STF, porque é uma causa infraconstitucional, que diz respeito só à lei 9.876. Esse foi o entendimento do Edson Fachin em 2020. O Fachin falou que essa ação nem deveria ter subido e que os aposentados já deveriam estar recebendo desde 2019. Mas tudo bem, subiu para o STF, tivemos plenário virtual em março de 2022, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Nunes Marques pediu destaque, reiniciou todo o julgamento, atrasou, dezembro de 2022, então tivemos a vitória. O STF fica aqui atrás, né, a 100 metros, é um triângulo equilátero, Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o STF ficam em um triângulo a 100 metros de distância cada um, e está logo aqui atrás. Então, depois da vitória do tema 1102, nós não tínhamos mais dúvidas de que os aposentados receberiam seus direitos, mas com a interferência política e do Barroso também, propriamente dito, né, o presidente do STF é que define a pauta de julgamento, a gente viu esse direito que estava consolidado
escorrendo pelas mãos dos aposentados. E essa insegurança jurídica tomou conta, né? O que era certo ficou incerto, o que era para ser pago ainda não foi cumprido, e surgiu um outro caminho, que eu vinha trabalhando nos bastidores. O Medeiros, né, o principal articulador, ele que conhece muitos políticos, conhece muita gente, me abriu muitas portas, então por isso que eu faço questão. Pessoal, o Medeiros, ele tá lutando demais, mesmo que às vezes não apareça, porque tem coisa que, tem reunião que ele faz, que ele não leva a câmera, ele não coloca na frente de todo mundo, né, mas está lutando, inclusive nos embargos da CNTM, né, teve o apoio fundamental do Medeiros, né, que levou ao conhecimento de todos a necessidade de opor os embargos, né. Então a gente vê que realmente tá uma luta ali, não tem ninguém melhor que ninguém, tá todo mundo ali, cada um da sua maneira, tentando fazer o melhor pelos aposentados. E nesse campo político, nós temos um projeto de lei. Esse projeto de lei, 1460 de 2023, ele já foi apresentado. Qual que é a grande pegada aqui? Muita gente já sabe que esse projeto de lei foi apresentado pelo senador Paim do PT. E nós sabemos que o PT não quer pagar a revisão da vida toda. E eu não estou falando de política apaixonado aqui. O Bolsonaro colocou o Nunes Marques, que fez o que fez, né? E o PT colocou o Cristiano Zanin e o Flávio Dino, que estão fazendo o que estão fazendo. Então não é questão de direita, esquerda. Pessoal, o meu partido é o partido dos aposentados. Eu quero saber do direito do aposentado. E por que é importante você saber isso? O projeto de lei já foi apresentado. Ele não pertence mais ao Paim, né? Não cabe mais ao senador Paim, se ele mudar de ideia, se o PT pressionar ele. Agora já foi apresentado esse projeto de lei. Professor, estou entendendo. Ele, vindo a ser aprovado, ele vai continuar sendo, entre aspas, um filho do Paim, né? O Paim vai poder se vangloriar, vai poder falar que apresentou esse projeto de lei. Só que, o que você precisa entender? Mesmo que o PT não queira pagar, isso eu não estou nem falando das eleições do ano que vem, porque muita gente está comentando, sem revisão da vida toda, sem voto no PT e no PL, né? Muita gente já está comentando essa nova hashtag também. Quero que você entenda, mesmo que o partido pressione o Paim ou qualquer um nesse sentido, agora já foi apresentado. Agora o projeto de lei é do povo. É isso que eu quero que você entenda. Professor Nakamura, o que esse projeto de lei trata? Eu vou fazer uma live no computador mostrando todo o projeto de lei, mas basicamente o projeto de lei busca reconhecer os artigos da lei, né? Então o STF, quando ele nega, se ele nega a revisão da vida toda, ele está passando por cima do poder legislativo. Porque foi feita a lei com duas regras, a regra de transição e a regra definitiva. E o projeto Paim, ele coloca essa regra de transição na prática. Porque, a regra de transição é uma regra para amenizar os efeitos de uma lei mais grave. Então, reforma da Previdência de 2019, por exemplo, veio piorar os benefícios, só que teve regra de transição. Porque quem já estava na boca do gol para se aposentar não pode ser considerado igual a um adolescente de 17 anos que ainda nem contribuiu, né? Então, as novas regras vão ser aplicadas para quem está começando a contribuir, mas para quem já vinha contribuindo, né, tem essa regra de transição para amenizar os efeitos de uma lei mais grave. Então, a regra de transição, na sua própria definição, ela é mais benéfica, ela vem para ajudar. Quando ela não ajuda, você pode pedir a regra geral. Você fala, é igual o Alexandre de Moraes tinha falado, eu quero ser tratado então como os demais, eu não quero uma regra especial, né? Se a regra que é para me ajudar não está me ajudando, então me trate como os outros. E é isso que esse projeto de lei vem fazer. Ele vem colocar na prática
as duas regras trazidas pela lei. A Lei 9.876, que foi a reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso, aí teve lá as ADIs 2110 e 2111, que originalmente eram para tratar de carência de salário maternidade, salário família e fator previdenciário. Só que essa lei, ela trouxe duas regras. Ela trouxe a regra de 94 em diante e ela trouxe a regra de considerar todo o período contributivo, tudo que você contribuiu. Quando o INSS fechou os olhos para uma das regras, a regra ainda estava lá na lei, concorda comigo? E a lei vigente. Então quem errou foi o INSS e nem contou para você segurado. E quando o STF ele dá o aval para o STF errar, ele concorda com essa postura do INSS, isso está contrariando a lei. Então, o Congresso Nacional, né, que nós temos a separação dos poderes, não é isso? Poder legislativo, aqui, Congresso Nacional, poder executivo, Presidente da República, e poder judiciário, STF, né, são as instâncias máximas na esfera federal. São poderes independentes e harmônicos entre si. Isso está na Constituição. Então, se eles são independentes, por que o STF está querendo passar por cima da lei que o Congresso fez? Então, surge esse projeto de lei justamente, não numa forma de enfrentamento do STF, não é isso, mas numa forma de trazer os direitos dos aposentados para a prática. Então, o projeto de lei, ele serve para colocar em prática artigos de lei que já existiam. Não é nenhuma invenção nova. Esse projeto de lei, ele vem colocar em prática, inclusive, com um plano de pagamentos, até mesmo dos atrasados. Vou trazer tudo isso na tela para vocês, só que vocês já precisam entender que nós vamos precisar de alguém aqui no Congresso Nacional. Pode ser um deputado federal, pode ser um senador. Mas por que professor Nakamura? A gente não vai precisar de vários para aprovar? Com certeza. Só que a faísca começa com um só, e aí vai virando a chama, e aí vai pegando fogo, e aí vai ganhando proporções. Vocês viram aquele circo da CPI das Bets e tudo mais, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas o que eu quero que você entenda? Quando um político usa o microfone em frente às câmeras, numa sessão do Senado ou da Câmara, isso toma uma repercussão muito grande. E aí todo mundo parou para ouvir. O senador Cleitinho, a outra senadora, enfim. Eu não vou entrar nem nesse mérito. Mas eu quero que você entenda que quando alguém faz uma fala forte, isso viraliza, isso toma proporções. O próprio Nicolas, né, quando ele fez lá o vídeo, o último foi sobre os descontos indevidos do INSS, mas também fez aquele vídeo do Pix. Embora, estava errado, ele exagerou, não sei o quê, não estou entrando nesse mérito. O que eu quero que você entenda é que quando um político fala sobre um tema, isso viraliza, e viralizando, a opinião pública passa a pressionar o governo. Então, se a gente tiver um deputado federal que seja usando o tempo de fala em frente às câmeras para defender os direitos aposentados, isso vai viralizar, vai tomar uma forma tão gigante que não vai ter jeito a não ser a aprovação deste projeto de lei. Professor, mas qual que pode demorar mais, né? Esse projeto de lei, ele pode ser aprovado rapidamente ou pode demorar. E a decisão do STF, qual que seria mais rápido? Pessoal, vou dar duas respostas aqui. A resposta 1, se nós vivêssemos no mundo ideal, no mundo do arco-íris, do mundo teórico, na teoria, já era para você estar recebendo a revisão da vida toda. Para você que entrou com processo. Na teoria. Mas na prática a gente está vendo, né, que está tudo travado. E que o STF agora quer fazer a manobra para enterrar esse direito.
Então o projeto de lei, se houver vontade, se houver pressão pública, pessoal, ele pode ser aprovado rapidamente. Vai ter que aprovar, vai ter que discutir nas duas casas, né? Tem os turnos de aprovação. Depois eu vou fazer um vídeo completo sobre como é a aprovação de uma lei. Eu sou pós-graduado em Direito Constitucional, estudei como é que fazem as leis, pessoal. E realmente dá para fazer e dá para aplicar. Especialmente porque nesse projeto de lei, o pagamento dos atrasados é feito de forma parcelada. Só que pelo menos o reajuste pode ser feito de forma imediata. A minha bandeira, o que eu venho defendendo, é o pagamento imediato, pelo menos o reajuste. Depois a gente vê os atrasados. Esse dinheiro já foi recolhido para os cofres da União, décadas de 70, 80 até 94. Então a fonte de custeio já está definida, já tem de onde tirar. Aí, quero que você também preste atenção num outro ponto que eu vi poucas pessoas ou ninguém comentando. Em uma eventual mudança de governo ano que vem, isso pode ganhar ainda mais força. Mas é claro, isso se algo der errado na via judicial. Se der certo no STF, show de bola. Mas qual que seria um ponto positivo aqui do projeto de lei? É que o projeto de lei, sendo aprovado, ele vai reconhecer o direito de todo mundo que teve o seu benefício prejudicado por essa regra. E não só quem entrou com a ação. Eu vejo muitos aposentados falando, professor, eu quero a revisão da vida toda, só que como eu não entrei com processo, eu me sinto esquecido, parece que só estão falando aí só para quem entrou com ação, mas eu não entrei com ação, eu estou me sentindo esquecido. O projeto de lei é uma causa que todos nós podemos e devemos abraçar, porque aí o projeto de lei é para todo mundo. Então você não precisa ter entrado com ação, esse é um ponto positivo. E o segundo ponto positivo, para você aposentado e pensionista, é que você não vai precisar nem pagar advogado. E olha que eu sou advogado, eu vivo do escritório, né, pessoal? Vocês sabem disso. Sou advogado há 13 anos, tenho escritório físico na Avenida Paulista, tenho conta para pagar, funcionário para pagar. E eu tô te dando essa informação. No projeto de lei, além de pagar para todo mundo, não só para quem entrou com a ação, não vai ter gasto, porcentagem com advogado, nada. Agora, é claro, é o que eu falei, eu estou vivendo no mundo real. Eu não estou no mundo do arco-íris e nem estou prometendo nada. Se não tiver mobilização pública para influenciar aqui os políticos, aí nem na via judicial, nem na via legislativa, aí não vai ter revisão da vida toda. Eu vejo muitas pessoas comentando, professor Nakamura, pode sair deputado federal por São Paulo que a gente vai votar em você. Meus amigos, isso aí é uma honra para mim. Só que eu quero que você entenda que eu tenho um escritório para cuidar, eu tenho minha família para cuidar, e eu levo a causa dos aposentados no meu coração. E eu jamais fiz qualquer ato meu pensando em política. Jamais. Pelo contrário. Comecei esse canal na pandemia porque o escritório fechou, aí eu comecei a gravar. Abri a câmera, comecei a trazer informações. E o pessoal começou a gostar, começou a se informar. Muita gente descobriu, mesmo que não tenha me contratado, mas muita gente descobriu a revisão da vida toda e outros direitos com o nosso canal. E outros também, outros advogados aí que vêm fazendo um belíssimo trabalho. Então, fica aqui esse outro caminho agora revelado, agora exposto, e vou tratar disso também. O projeto de lei já em andamento, ou a propositura de um novo projeto de lei talvez mais atualizado, talvez com outro caminho para os atrasados, né? Pode ser um caminho também, mas a gente vai precisar de alguém aqui, pelo menos um, para que possa converter os demais, convencer os demais.
políticos, ministros do STF, que Deus ilumine vossas consciências para que possam olhar pelos aposentados. Eu sei que na família de vossas excelências não deve ter aposentados do INSS. Eu sei que vossas excelências conseguem sustentar a família devido ao mérito do seu trabalho, estudo e esforço. Só que a maioria da população vive ou de benefício do INSS ou de ajuda de parentes e não tem essas mordomias que vocês políticos têm. Não tem carro blindado. Eu tô aqui, ó, entrando e saindo direto. Um monte de sedã preto blindado. É Corolla, é Fusion, é um Hyundai Azira, ó, um Jaguar ali. Pai do céu. Você acha que o aposentado tem isso aí? O aposentado só quer dignidade, só isso. O aposentado não está nem pedindo para ter um salário de político aqui não. O aposentado só está pedindo para ter o salário que ele contribuiu. Então, políticos, paguem os aposentados. Que Deus te abençoe e até a próxima.